nós somos um comitê composto de muitas coordenadoras. Eu sou uma delas, e cada pessoa que está aqui, cada pessoa que divulga os nossos eventos, que participa dos nossos eventos, elas estão automaticamente comprometidas com o comitê, mesmo que elas não confessem. A gente tem a prática de ninguém soltar a mão de ninguém. E todo mundo é muito bem-vindo. Nós somos muito gratas por cada um de vocês que estão aqui, sobretudo pela Márcia, que está dividindo com a gente esse momento de luta e de resistência, e que, por mais que seja dura, a gente tem tido momentos também de alegria, porque a gente tem aprofundado amizades e mostrado que vale a pena lutar pelo nosso país e não ter vergonha do que está acontecendo, porque nós estamos do lado certo da história. Vou falar com a Márcia, que ela própria se apresente, por favor, e continua. Boa noite. Eu quero começar agradecendo a Sandra Rodrigues, que foi quem me convidou para estar aqui, e agradecer muito por essa luta, por essa resistência em nome do nosso país. E quero agradecer também ao André Maceno, que é professor, que fez a introdução do nosso encontro. Quero agradecer a todos vocês, agradecer a todas as pessoas que estão participando de alguma maneira, apoiando esse evento, com os mais diversos gestos, trabalhos e atitudes. Eu vou fazer uma fala que eu imagino que vai durar cerca de 30 minutos, talvez um pouco mais. Depois vamos ter um momento para perguntas. Eu elaborei algo que se chama a ascensão do fascismo no Brasil, e vou falar do meu trabalho, da minha pesquisa em relação a esse tema no Brasil. Eu sou uma professora de filosofia e eu preciso também brevemente contar para vocês por que eu estou aqui, o que me trouxe, o que me levou de fato, o que me fez, afinal de contas, sair do Brasil. Então, haverá esse aspecto que eu vou chamar assim, o meu lugar, o lugar a partir do qual eu falo o que falo, que é o lugar de uma pessoa que hoje vive uma experiência e, ao escrever sobre esse assunto e falar o que fala, se coloca também nesse lugar de uma testemunha da história brasileira. E eu não quero falar muito sobre mim, embora aquele que fale como testemunha de alguma coisa sempre esteja muito tocado por aquilo que fala. E eu acho que todo escritor, aliás, vive assim, né? Quem é escritor vive de ter vivido, de ter experimentado alguma coisa muito forte, e essa coisa muito forte, que é a própria vida, você acaba elaborando, você acaba escrevendo. Mas eu não quero falar muito. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu posso contar mais detalhes. Eu queria apenas começar dizendo que eu sou apenas uma professora de filosofia, uma escritora, que escrevi uma quantidade de livros publicados no Brasil, e sendo apenas uma professora de filosofia, eu tive que sair do meu país. Vocês lembram que na ditadura conhecida, formal, dos anos... Ditadura formal é estranho de falar também, né? Mas na nossa ditadura reconhecida dos anos 60 e dos anos 70, naquele período, vocês sabem que filosofia era uma coisa proibida no nosso país, no Brasil. E a filosofia foi retirada, ela foi enxotada das universidades e do currículo de ensino médio. E durante toda a minha vida de professora de filosofia, eu que comecei a faculdade de filosofia no final dos anos 80 e dei quase 25 anos de aula no Brasil, eu sempre falava que eu podia dar aula do jeito que eu dava, ensinar o que eu ensinava, porque nós não estávamos em ditadura. No entanto, vocês que acompanham o que vem acontecendo no Brasil sabem
que desde o golpe de 2016 a filosofia voltou a ser perseguida e ela foi sendo retirada novamente do currículo do ensino médio. E nos últimos tempos, o próprio presidente da República, o ministro da Educação, que é um sujeito muito ignorante, estúpido e maldoso, essas pessoas voltaram a perseguir a filosofia. Mas, para resumir, eu vou lançar um exemplo que para mim serve como metonímia, sendo que o meu testemunho eu também encaro como sendo uma metonímia. O que está acontecendo comigo é uma metonímia do que está acontecendo no Brasil. E na semana passada, e esse é o exemplo que eu quero dar a vocês, o próprio presidente da República, numa rede social que vocês devem conhecer chamada Instagram, estava espalhando uma fake news sobre mim. E eu sou apenas uma professora de filosofia. E ele é o presidente da República. É desproporcional que o presidente da República espalhe uma fake news sobre uma professora de filosofia que deixou o seu país. Se eu estivesse lá, também seria desproporcional. Enfim, só para vocês entenderem qual é o... Vocês são inteligentes, meia palavra basta. Eu posso depois contar mais detalhes se vocês quiserem saber. Mas é um fato que em dezembro eu deixei o país, fui, vamos colocar assim, entre aspas, resgatada por uma instituição americana que protege escritores perseguidos pelo mundo afora. E recebi dessa instituição, que sabe, porque as notícias correm, sabiam o que estava acontecendo comigo. E eu fui embora para os Estados Unidos para viver numa residência literária. E desde então tenho viajado por vários lugares conforme me convidam e pagam uma passagem ou me dão um quarto para dormir, como na casa da Yara. Obrigada, Yara. E então tem sido assim. Bom, eu escrevi vários livros de filosofia e vários romances e vivi no Brasil sendo uma professora de filosofia que tinha uma agenda pública bastante intensa e participando de eventos literários, até que uma campanha de difamação no estilo de fake news mesmo começou a acontecer contra mim. Essa campanha tem data. Não é mais, e essa campanha é produzida provavelmente por grupos fascistoides, não um único, mas há vários, mas é também produzida por indivíduos que são estimulados pelo ódio que é plantado por empresas que hoje no Brasil, como vocês sabem, fazem campanhas contra certas pessoas. Então, se a gente analisar o caso de Dilma Rousseff, ou de Lula, ou de tantos outros, inclusive o meu, a gente vai encontrar uma campanha de difamação que é acompanhada, que é uma campanha que sempre funciona pelo discurso de ódio e que é uma campanha também acompanhada de ameaças de morte. Então, não é mais só o xingamento e a pressão psicológica que esses grupos fazem pelas redes, ou pelo telefone, ou nos rumores, no cotidiano. Mas é também uma estimulação à matança. Então eu recebi muitas ameaças de morte, que comecei a levar a sério, como já contei para alguns de vocês, e decidi sair do Brasil. Não apenas porque eu poderia ser morta, porque eu já escrevi mais de 30 livros, gente. Se eu morrer, digamos assim, está tudo bem. Mas o problema é que as ameaças implicavam também o fato de que eu sou uma pessoa pública. E num evento como esse poderia aparecer alguém que, como foi prometido algumas vezes, alguém que resolvesse não matar a mim, mas matar as pessoas que me leem, ou que me assistem, ou que gostam de mim. E aí não seria muito pior do que eu morrer pessoas em meu nome. Então isso é sério. E isso é possível e esse é o clima emocional e espiritual do Brasil hoje. As pessoas que estão lá estão sobrevivendo também desse ponto de vista. Muitas pessoas sendo ameaçadas de morte diariamente.
E vocês conhecem várias, as próprias herdeiras da política de Marielle, para resumir assim, um grupo imenso de mulheres feministas negras que hoje fazem uma política exemplar no Brasil, estão constantemente sendo atacadas. E várias professoras já saíram do Brasil, existem várias professoras de filosofia, de psicologia, de antropologia, de sociologia, que são expostas também nas redes, os endereços são expostos, os telefones são expostos, a vida íntima de pessoas que simplesmente disseram que o guru de Bolsonaro, que vocês sabem quem é, estava errado ao ler Kant. Essas pessoas são perseguidas. No meu caso, eu ainda tenho um discurso, digamos, mais radical, num certo sentido, mais crítico, mais veemente, mas várias das minhas colegas que jamais se pronunciaram mais publicamente também recebem perseguições subterrâneas bastante pesadas. Estou comentando isso porque não quero tratar o meu próprio caso como sendo o único, ao contrário, como eu falei para vocês, eu sou a metonímia e aquele que talvez apareça em certos contextos, algumas pessoas sabem dessas histórias, mas existem muitas pessoas sendo perseguidas sem saber. Outra coisa, as universidades públicas, eu dava aula numa universidade pública, eu me exonerei, eu fui embora, porque eu não quis continuar vivendo as perseguições que eu vivia lá. Há uma fábrica de processos administrativos no Brasil que visam o grande objetivo que eu acho que existe hoje no Brasil e para o qual Bolsonaro foi escalado. Visam criar um clima de terror psicológico profundo e assim, é uma espécie de gaslighting. Vocês conhecem essa expressão, o feminismo usa muito, né? Então, aquelas práticas machistas de fazer uma mulher se sentir uma louca. Bolsonaro tem feito isso com toda a população brasileira. Deixado as pessoas... Mas ele não apenas faz as pessoas se sentirem loucas, ele deixa as pessoas loucas. E o meu último livro, aliás, que eu vou deixar aqui para a biblioteca da universidade, é sobre isso, exatamente. Chama Delírio do Poder, é sobre esse assunto do psicopoder e da loucura coletiva que é produzida hoje na era da desinformação em que nós estamos inseridos. Bom, mas, voltando e tentando dar um pouco de notícia falar um pouco mais do fundamento teórico dessa questão da ascensão fascista no Brasil. Por que nós estamos falando de fascismo? Vamos primeiro falar desse termo, que aqui na Europa é um termo, digamos, bastante marcado por preconceitos, medo, e um termo que também já foi bastante desconstruído nas teorias e nas práticas depois das experiências fascistas vividas na Europa. Então, o caso da Itália e o caso da Alemanha são exemplares para a gente pensar esse termo. Mas eu comecei a usar esse termo no Brasil a partir da publicação de um livro que saiu em 2015 e que se chama Como Conversar com um Fascista. Naquela época, esse livro, o meu editor não queria publicá-lo, achava que o termo era muito pesado. Mas o que eu queria escrever nesse livro? Sobre o que eu escrevi nesse livro? Eu estudei, durante toda a minha vida, teoria crítica e estudei aqueles filósofos que analisaram a personalidade autoritária na Alemanha, a Escola de Frankfurt. Fiz mestrado e doutorado sobre Theodor Adorno, há 20 anos atrás. E eu me acostumei a estudar a história do fascismo e estudar as filosofias relacionadas ao fascismo. E Adorno tem um livro que foi publicado em 1950, a partir de um estudo feito nos Estados Unidos, em que um estudo que chama Personalidade Autoritária, e nesse livro ele fala de um tipo de fascismo que ele chama de fascismo em potencial. E eu usei esse conceito de fascismo potencial para pensar o Brasil. Porque, no período em que eu estava escrevendo esse livro, 2013, 2014,
nós tínhamos vários exemplos na nossa cultura, vários exemplos das formas de pensar, de viver e de sentir que nós poderíamos, com tranquilidade, caracterizar como formas da personalidade autoritária, que é sinônimo desse fascismo em potencial. E era como se eu estivesse fazendo uma crônica da cultura brasileira. É um livro, portanto, sobre o autoritarismo cotidiano, o autoritarismo da cultura brasileira, mas demonstrado não apenas a partir de teorias, demonstrado a partir dos exemplos do Brasil. Exemplos que implicavam desde Jair Bolsonaro como um indivíduo que, eu citei nesse livro, como um indivíduo que tinha um tipo de preconceito exacerbado que ia além do preconceito que fica escondido nas nossas vidas, um preconceito que era espetacular e que se organizava na forma de um discurso de ódio. O exemplo que eu uso nesse livro é a fala que ele tem em relação a Maria do Rosário, uma fala misógina, que não é uma simples fala misógina, é um ataque, e nesse ataque, que implica a tentativa de transformar o outro em um nada, que trata o outro como se ele fosse nada, nem ninguém, como se ele fosse uma coisa, de uma maneira muito agressiva. Eu acreditei que ali a gente veria um germen. Seria o caso, talvez, de você citar a fala, porque talvez algumas pessoas aqui não conhecem. Jair Bolsonaro, naquela época deputado, chega diante de uma deputada chamada Maria do Rosário e diz a ela: eu não vou te estuprar porque você é muito feia. Porque você não merece. Você não merece ser estuprada porque você é muito feia. Essa foi uma frase muito pesada. Ele foi, inclusive, responsabilizado por isso depois. Mas é um fato que essa fala fez de Jair Bolsonaro uma figura muito importante no Brasil, porque ele condensou nessa expressão o preconceito e o ódio contra as mulheres e contra as mulheres que têm também uma postura feminista, ou seja, uma postura de consciência acerca de suas vidas e de seu lugar. Junto com isso, dando um outro exemplo, mas que eu também nesse livro não tinha colocado, mas que acabei trabalhando em outras obras, Bolsonaro também tem um discurso homofóbico. Ele ataca Jean Willis, que é um deputado que também saiu do Brasil na mesma época que eu. E Jean Willis saiu também porque estava sendo muito, mas infinitamente mais ameaçado do que eu. E tinha enfrentado, enfim, alguns anos ele tinha realmente enfrentado, ele foi um herói em relação à ascensão de Bolsonaro no Brasil. E, a meu ver, ele sofreu muitos ataques homofóbicos por parte do Bolsonaro, e, a meu ver, inclusive, tanto o exemplo de Maria do Rosário quanto o exemplo de Jean Willis são exemplos para a gente entender como funcionou a ascensão do fascismo no Brasil a partir do personagem Jair Bolsonaro. Qual foi a tática? Bolsonaro usou Jean Willis e usou Maria do Rosário como alavancas para aparecer. Maria do Rosário, por ser uma mulher, e eu também não sei se nesse caso ele foi um sujeito que planejou o que ele fez, mas que ele usou e que ele capitalizou em cima desse discurso de ódio, isso é um fato. Já em relação ao Jean Willis, eu suspeito que tenha sido planejado, porque Bolsonaro não existia antes desses eventos com Jean Willis. E ele se torna muito famoso a partir de Jean Willis, que é uma pessoa muito famosa no Brasil, até porque vocês que conhecem o Brasil sabem que ele fez um programa de televisão famosíssimo, chamado BBB, que deixa as pessoas muito famosas. E, a meu ver, Bolsonaro usou essas figuras e esses discursos como alavanca. Então, ele poderia se tornar amigo de Jean Willis ou de Maria do Rosário e tentar ficar famoso por meio disso. Mas ele não teria condensado esse discurso, não teria conseguido alavancar
se alavancar e alavancar com ele toda uma perspectiva, toda uma afetividade que envolve esse discurso, que envolveu esse discurso de ódio que, a meu ver, foi também implantado no Brasil. Então, o discurso de ódio no Brasil não vem da natureza dos brasileiros. Aliás, estou falando natureza apenas no sentido didático, porque é uma categoria que eu acho falha, precária. Mas é um fato que os brasileiros viviam dentro de um outro clima afetivo, e, nesse sentido, eu diria que os líderes eles têm a função também simbólica de acionar afetividades. Lula, por exemplo, acionava uma afetividade amorosa entre as pessoas. Inclusive, essa afetividade amorosa fazia bem ao país em todos os sentidos, no sentido das políticas sociais, dos projetos, do Brasil que saiu do mapa da fome, mas tinha uma coisa fascinante, também ajudava a economia nacional, que está quebrada. E quebrada junto com a afetividade, quebrada pela afetividade odienta. Nesse caso, eu queria dizer o seguinte: as afetividades elas não atingem apenas a política, elas atingem também a economia. E Bolsonaro é um expert, ele é um especialista em implantar o discurso de ódio e uma mentalidade. Ele é um criador de mentalidade, bem importante, porque conseguiu fazer com que o Brasil chegasse nesse estágio de estupor em que nós estamos hoje, né, de catástrofe política e social. Bom, então, só para resumir, naquele livro, Como Conversar com o Fascista, eu falei desse tipo de fascismo, esse fascismo em potencial, que implica a prontidão das pessoas para as ações fascistas. O sujeito está em casa com os seus preconceitos, mas ele pode, vivendo lá os seus preconceitos, as suas neuroses, os seus problemas, mas a questão é, em que momento ele é capaz de agir em nome daquilo que ele sente. E aí, a presença da propaganda fascista aciona esse caráter. Ao mesmo tempo, estimula esse caráter, intensifica esse caráter. Ou seja, se existe um fascista que grita ou que é capaz de dizer grosserias e xingamentos e maldades e pregar o discurso de ódio, esse sujeito é capaz de contagiar pessoas ao redor, pessoas que talvez nem tenham uma afetividade odienta, odiosa, por princípio, que não tenham tanto ressentimento, porque esse também é um aspecto importante, que é acionado por esse tipo de discurso. Talvez pessoas que não tenham tudo isso, mas que sejam já, isso é uma questão que eu elaborei nesse livro e em outros livros, que sejam já pessoas esvaziadas o suficiente para serem um terreno fértil para esse tipo de discurso. Bom, não dá tempo de entrar com mais profundidade nas questões da psicopatologia da vida cotidiana do fascismo, mas nesse livro sobre o psicopoder, eu tentei mostrar como certas categorias que seriam da psiquiatria, da psicanálise, do campo da psicologia, podem nos ajudar a entender a política. Nesse sentido, pensar as categorias psiquiátricas, psicológicas, do mundo psi, como categorias políticas. E por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de paranoia, paranoia não é só uma questão mental particular. Paranoia, na sua origem, é um termo, inclusive, que nasce dentro da filosofia antiga. E paranoia significa que existe um pensamento em paralelo. Existe um pensamento que, digamos, ele é um pensamento que faz o sujeito se desorganizar, como se o sujeito da própria percepção, da compreensão, o sujeito da razão, vivesse esfacelado e fizesse um esforço irracional de criar racionalidade para continuar sobrevivendo. É difícil explicar isso em termos, assim, de uma maneira muito rápida, mas a gente poderia dizer, usando Freud, que eu acho que é muito útil para pensar o Brasil nesse momento, a gente poderia dizer que a paranoia é um sistema filosófico que não deu certo. Olavo de Carvalho.
é a paranoia como um sistema filosófico que não deu certo. Não existe conteúdo filosófico, não existe inteligência, não existe dialética, não existe racionalidade, não existe... Lógica existe. Lógica existe. Existe lógica, não existe racionalidade no sentido moral desses termos. Existe uma lógica interna, que é a lógica da paranoia, mas como diz o Freud, é um sistema filosófico falhado. É um sistema filosófico que, como ele diz, não deu certo. Assim como ele diz que a histeria é uma obra de arte que não deu certo, como ele diz que a neurose obsessiva é uma religião que não deu certo. Então, se a gente pensar nesses termos, a gente começa a entender. Então, é como se existisse a tentativa de fazer um sistema filosófico, mas ele é frustrado. E aí, eu falei, por exemplo, dessa figura que eu não costumo citar, acho que publicamente é a primeira vez que eu faço uma citação desse personagem, porque ele se tornou importante. Ele também não era importante. Ele é uma figura que tenta polemizar com várias pessoas ao longo de anos. Passei minha vida, faz uns 15 anos que eu fico bloqueando essa figura e outros personagens do tipo nas redes sociais. E não vou contar os ataques que recebi dessas pessoas, mas foram coisas muito violentas também, inclusive desse personagem. Depois, se vocês tiverem interesse, eu até conto. Mas acho que esse personagem se torna interessante no momento em que há uma perseguição à filosofia, no sentido de reflexão, no sentido de crítica, e há, ao mesmo tempo, uma defesa por parte do presidente da República de um personagem como esse. Falando um pouco do presidente da República, que tipo... nesse caso aqui, eu queria reabilitar uma categoria da psicologia antiga, atualmente em desuso, porque, no caso de Bolsonaro, a paranoia não se aplica. É mais grave. Ou menos. Depende. Há um tempo atrás, inclusive nesse livro sobre o fascista, Como Conversar com o Fascista, eu escrevi vários capítulos sobre a burrice. E, inclusive, esses capítulos e as minhas falas na internet foram usadas para construir fake news contra mim, por esses personagens. O que era a burrice que eu falava? Era a burrice tal como ela foi tratada pelos filósofos. Se vocês forem estudar Kant, ou Nietzsche, ou, na literatura, Roberto Musil, ou se vocês forem estudar os filósofos de Frankfurt, Adorno e Horkheimer escreveram bastante sobre isso. Para Kant, a burrice, a estultícia, a burrice é uma Dummheit. A burrice é uma categoria política, uma categoria moral, não apenas uma categoria cognitiva. De um ponto de vista do ponto de vista cognitivo, a burrice implica uma falta de curiosidade sobre as coisas. Então, alguém não aprende uma linguagem porque não tem abertura para a alteridade que é aquela linguagem. Seja uma língua estrangeira, seja seja matemática. Claro, a gente vai ficando adulto e a gente vai organizando os nossos interesses a partir de muitos aspectos. Mas as crianças, digamos, que estão abertas ao aprendizado, qual é a característica fundamental daquilo que a gente chama de inteligência, no sentido amplo? É a abertura ao outro, é a curiosidade. Então, de um ponto de vista cognitivo, para ser inteligente, você tem que estar aberto ao outro como conteúdo. Geografia, matemática, história, línguas, o que quer que seja. De um ponto de vista moral, você tem que estar aberto ao outro como pessoa. Então, a burrice é uma categoria moral, no sentido de que você, para ser inteligente moralmente, você precisa estar interessado no outro. Ou seja, você tem que ter o outro como uma dimensão psicológica. É uma dimensão, a dimensão psicológica em filosofia é a dimensão moral. Sempre foi, na história das filosofias dos grandes pensadores. Então, essa dimensão moral falta a essa figura que nós podemos chamar de oligofrênico.
é o caso do Bolsonaro. Em termos de comparação, seria um paranoico sem inteligência. Nossa. Vocês sabem que aqui eu que me sinto bastante assustada com tudo isso. Me alegra ver vocês se divertindo com isso, porque assim eu também consigo me divertir um pouco com isso. Porque quando eu concebi essa compreensão, essa visão do que está se passando, eu achei muito aterrador. Porque isso significa que um oligofrênico, ou seja, um paranoico sem inteligência, conseguiu capitanear, aliás, ele é um capitão, ele conseguiu estar no topo, ele é o nome que se torna o eixo, que se torna o pivô de uma grande catástrofe moral e política que está acontecendo no Brasil. E é uma catástrofe política, acho que todos nós podemos tratar isso num sentido consensual, imagino que não haja bolsominions aqui, mas é uma catástrofe moral, porque aqui, e aí vem a questão, Bolsonaro, talvez até hoje, em que ele não está agradando as elites econômicas do Brasil e do mundo, que estão implicados também no golpe que aconteceu em 2016, como vocês sabem, né? Vocês sabem todos que aconteceu um golpe de Estado no Brasil em 2016, e que esse golpe de Estado se deu, estou fazendo um parêntese, se deu numa conjugação entre os colonizadores internos e os colonizadores externos. Ou seja, as corporações interessadas no petróleo brasileiro, vocês conhecem a história do pré-sal, interessados na água, interessados na mão de obra barata, interessados nas florestas, interessados nos recursos naturais e na mão de obra barata, que tem uma história triste com a escravização, que é uma história também não resolvida para nós brasileiros. Os brasileiros, até hoje, não elaboraram a questão da escravização, que está na raiz do machismo, do racismo estrutural brasileiro, pesadíssimo, assassino, genocida. Então, nós não podemos esquecer que esse golpe não é um acaso, inclusive nós não podemos esquecer o golpe, que é uma questão que já está passando, já estamos perdendo a memória em relação a isso. Bom, o golpe depôs uma pessoa honesta, que não cometeu nenhum crime, chamada Dilma Rousseff, tem um caráter misógino também nesse golpe. O golpe colocou no poder uma figura esquisitíssima, abjeta, o Conde Drácula nacional, que é Michel Temer, que também é uma figura que não tem nem como se lembrar dele, porque ele é realmente uma figura que você esquece rapidamente. Mas eu acho também os fascistas silenciosos muito perigosos, e ele é uma dessas figuras. É ele que abre as portas para uma figura tão abjeta como Jair Bolsonaro, abjeto do ponto de vista do seu discurso, do ponto de vista daquilo que ele prega, e aí vem a questão que eu também gostaria de tratar com vocês. Jair Bolsonaro é um personagem que a gente realmente vai ter que analisar por muito tempo, assim como os alemães e o mundo todo ficou analisando Hitler. E como se analisou também Mussolini, e como se analisam até hoje os grandes ditadores, genocidas, assassinos. Bolsonaro é muito curioso porque ele e aqui entra a questão do fascismo à brasileira que eu quero comentar com vocês. Bolsonaro é muito importante porque ele inaugura, a meu ver, uma nova fase. E vou chamar essa fase de fascismo à brasileira, fascismo tropical. Qual é a característica desse fascismo à brasileira, desse fascismo tropical? Que Bolsonaro leva adiante, cuja chave ele traz para o povo brasileiro. Primeiro que é um fascismo, tudo que é brasileiro, nós precisamos sempre pensar com muito cuidado. Por quê? Porque nosso país é um país latino-americano, da América do Sul, não devemos nunca esquecer, que fala a língua portuguesa,
que foi colonizado por Portugal. É um país que passou por uma tremenda escravização e por um dos genocídios mais hediondos que houve na história, que foi o genocídio dos povos que ali viviam, os povos diversos, cujo nome foi dado num ato de linguagem bizarro, que inaugura a nossa história, que foi um ato de Cristóvão Colombo, o ato de chamar as pessoas com quem ele se encontrou de índios, porque ele estava indo às Índias. Colombo, segundo Todorov, um linguista importante, que dava aula na França, todo mundo deve conhecer, disse que Colombo era um idiota. No mesmo sentido que a gente pode dizer que Olavo de Carvalho é um paranoico, e que um paranoico no sentido estrito, porque tem alguma inteligência, e que Bolsonaro é um oligofrênico, porque seria um paranoico sem inteligência. Mas lembremos disso. É um dos pais fundadores de toda a nossa perspectiva simbólica. Essa figura hedionda, aterradora, que invadiu aquele território e saqueou os povos. E saiu nomeando, dando, inscrevendo os territórios que ele encontrava, como se ele pudesse saquear pelas palavras. Né? Então, ele fez um saque pelas palavras. Ele roubou aqueles territórios das pessoas que lá viviam através de atos, de cerimônias absurdas, tão absurdas como as que a gente vê acontecendo hoje no nosso país através das palavras de Bolsonaro. Depois eu posso elaborar melhor isso com vocês, mas queria passar a essa compreensão desse discurso de ódio e das características desse discurso de ódio que está na base disso que é esse fascismo, vamos chamar tropical, esse fascismo brasileiro. Eu estou comentando isso também porque eu acho importante que a gente perceba o caráter colonial desse fascismo. Então, é diferente um fascismo autóctone e um fascismo na colônia. É diferente um fascismo que se autocria, claro, também imitando os romanos, ou criando teorias míticas. Mas, digamos, Hitler foi criativo. Os nossos fascistas, eles são imitadores. E a figura que Bolsonaro imita não é um imperador romano, nem um povo ariano. Ele imita Donald Trump. Eu acho divertido que vocês riam, mas é um fato. Ele imita Donald Trump. Então, imita Donald Trump num ato estético muito importante. Quando Bolsonaro... ninguém acreditava que Bolsonaro fosse vencer no Brasil. Em 2017, eu publiquei um outro livro para continuar a história do meu complexo de Cassandra, porque as pessoas não acreditam no que eu falo. No Brasil também não acreditavam. Não acreditavam quando eu falei, gente, isso é fascismo, agora todo mundo só fala de fascismo. E eu publiquei um livro em 2017, chamado Ridículo Político. Nesse livro, eu falo justamente que existe uma berlusconização da política no Brasil. Não sei, aqui na Suíça, mas na Europa toda, a própria Itália está voltando a essa fala, sendo que agora eles apresentaram um fascista almofadinha. Como dizer isso, né? Um fascista almofadinha que não é mais tão cafona e tão ridículo. Mas, no Brasil, os discursos ridículos, as cenas ridículas, ridículo no sentido de ser alguma coisa meio engraçada, que causa uma certa vergonha alheia, que faz com que as pessoas duvidem, faz com que as pessoas achem um pouco de graça, mas, ao mesmo tempo, fiquem meio constrangidas. Quem achava um pouco de graça e achava que Bolsonaro não ia vencer é uma certa classe cultural que não acredita que seja possível que uma figura como ele, tão desqualificada, chegue ao poder. Mas as pessoas que funcionam no mesmo registro que ele, gente de uma classe cultural menos intelectualizada,
ou que teve menos experiências culturais, essas pessoas talvez não duvidassem tanto do que ele ia fazer e, ao mesmo tempo, usavam Bolsonaro para poder, vamos chamar assim, do jeito muito brasileiro, destilar o seu próprio ódio. Então, o Bolsonaro era uma espécie de figura, o Golem, o João Bobo, ao mesmo tempo aquela figura que representa, e ao mesmo tempo, em termos freudianos, o grande pai do clã, que será assassinado um dia, como agora ele provavelmente vai ser, não no sentido físico, mas no sentido simbólico. Ele já não está valendo mais nada, está valendo muito pouco, e a gente vai ver o tanto que ele vale na manifestação do dia 26. As pessoas já estão no Brasil, essas pessoas que votaram nele, tem uma piada que rola no Brasil agora, ninguém mais votou no Bolsonaro, 57 milhões de pessoas, só sobrou meia dúzia. Ninguém quer dizer que votou no Bolsonaro, todo mundo diz que votou em outro candidato que teve 1% dos votos. Então, que é o Amoedo. Vocês lembram do Amoedo, né? Todo mundo fala que votou no Amoedo. Bom, mas nesse livro eu falava justamente da capitalização, dessa ridicularidade. Então, quanto mais ridículo, quanto pior o discurso, quanto pior a forma de se apresentar, quanto mais vergonha você sentisse, você, que é uma pessoa que pensa, que raciocina, o seu nível de vergonha alheia, né, como a gente fala, essa vergonha universal, era um termômetro para entender que aquele personagem seria muito votado. Eu não falo só do Bolsonaro nesse livro, nem só do Michel Temer, que, inclusive, é um exemplo que é a exceção que confirma a regra, porque ele virou presidente da República tendo sempre 3% de aprovação, ou seja, se ele se candidatasse, ele jamais se elegeria, ele nem pensou nisso. Mesmo como deputado, ele tinha sempre uma votação pífia, mas esse é o exemplo fantástico da figura que causava muita vergonha no Brasil, das pessoas, e, ao mesmo tempo, era muito pouco votado, mas, ao mesmo tempo, conseguiu chegar no poder. Ele é emblemático também, não deve ser esquecido, porque ele é um tipo de político absolutamente desqualificado e desprezível pela própria população, mas que chega no poder. E esse jogo dialético na forma de fazer política e de viver a democracia no Brasil, eu acho também que é uma coisa interessante da gente pensar. Bom, Bolsonaro hoje, vocês sabem, ele passa fazendo um discurso pró-Trump, pró-Estados Unidos, puxando o saco dos americanos. Esses dias foi aos Estados Unidos sem ter sido convidado. Foi muita vergonha. Isso causou um mal-estar, inclusive, nas pessoas que o apoiam, porque a burguesia ou a classe média alta que o apoia gosta de ter casa em Miami, gosta de viajar para Nova York e tem muita vergonha desse tipo de coisa. E nesse livro, inclusive, no qual eu faço uma análise das relações entre estética e política, as teatralidades, não apenas dos políticos, que são capitalizadas nesse clima de berlusconização da política, mas também na vida cotidiana, quais são os valores das classes sociais que fazem com que as pessoas, enfim, se votem nesse ou naquele candidato, escolham essa ou aquela ideologia política. Isso é uma coisa que eu achei que era importante de se fazer. Bom, mas então, para concluir nessa direção desse conceito, desse fascismo brasileiro, nesse caso, acho que é interessante a gente pensar um fascismo que se constrói nos trópicos, no sentido dos tristes trópicos do Lévi-Strauss. Então, um fascismo que é o fascismo dessa tristeza tropical, dessa melancolia, desse ressentimento tropical, porque nós não somos um país, o Brasil não é um país, obviamente, em que existe só sol, em que as pessoas são só gente boa e simpáticas, como acho que hoje nós podemos ver as provas concretas disso. A quantidade de ódio que as pessoas foram capazes de exercitar é algo que deve sobre o que nós devemos nós devemos refletir, nós devemos também nos responsabilizar.
Aliás, colocando aqui um outro parênteses antes de seguir. Quando eu falo da Itália, da Alemanha, que inspiraram o Brasil, e dos Estados Unidos, que inspiram o Brasil, eu não estou tirando a responsabilidade dos brasileiros. Eu estou só dizendo que não teve um brasileiro lá um dia que acordou e disse: ah, vamos causar um fascismo geral aqui. É uma coisa mais organizada, né? É uma coisa que vem de fora. Mas é óbvio que os brasileiros, toda essa gente que votou em Bolsonaro, sofreu uma lavagem cerebral, mas também encontrou eco nesse discurso de ódio para os seus próprios preconceitos. Assim como, vou falar uma coisa mais intuitiva, mas que eu também acredito, os brasileiros são um povo tão humilhado, tão massacrado, que eu acho que nós somos capazes de fazer a manipulação das massas ao contrário. Ou seja, podemos manipular as massas ignorantes, humilhadas, maltratadas, abusadas e violentadas para o ódio, e podemos também manipular as massas, porque manipulação é um conceito também genérico para a gente pensar o que se faz com os outros, para o amor. E então eu acho importante que a gente não pense nessas categorias num sentido natural. É preciso que a gente pense no jogo de linguagem, é preciso que a gente pense como os meios de comunicação de massa e como as redes sociais conduzem os discursos de maneira a produzir uma afetividade. Claro, a afetividade não nasce do nada, mas, digamos, ela pode frutificar. A gente pode ensinar as pessoas a odiar e pode ensinar as pessoas a amar. Nesse sentido, acho que nós somos muito mais tábula rasa e, sobretudo, quando somos adultos, somos levados realmente pelos sentimentos ao nosso redor. Então, é nesse sentido que eu falo de manipulação. Quem é o dono dos meios de produção do discurso? A imprensa nacional, a televisão nacional. Vocês sabem, é inevitável também fazer esse comentário, a história da televisão no Brasil é a história do autoritarismo, é a história da produção de uma indústria cultural autoritária no Brasil. Depois nós podemos trabalhar mais sobre esse aspecto também. E por aí vai. Mas, enfim, para fechar, esse fascismo dos tristes trópicos é um fascismo que no Brasil se implantou de maneira festiva. Vocês lembram quando a extrema-direita chamava de esquerda festiva a nossa esquerda? Pois existe também um fascismo festivo. O problema é que a esquerda festiva não causa grandes estragos, pelo menos imediatos. Mas a gente também não deve esquecer que isso é um conceito, se a gente analisar, que pode fazer sentido. E, ao mesmo tempo, o fascismo festivo causa muitos danos, pois o fascismo festivo faz com que grupos de jovens fascistoides ateiem fogo em pessoas que estão dormindo na rua. Vocês lembram o caso de moradores de rua, índios. O fascismo festivo faz o governador do estado do Rio de Janeiro fazer vídeos dizendo que vai acabar com a bandidagem, depois de ter prometido na sua campanha que, de fato, faria uma política de abate dos bandidos. E, inclusive, cumpre o que promete. Faz vídeos como se estivesse entretendo pessoas e, numa política e numa lógica de entretenimento, expõe esses vídeos, depois sai no helicóptero, conforme ele mesmo promete, com a polícia como se fosse um grupo de amigos em festa, dando tiro nas pessoas lá embaixo. E vocês sabem que essa também tem sido a prática da polícia no estado do Rio de Janeiro sobre as comunidades chamadas favelas. Isso não aparece nos jornais, digamos, autorizados, como é que se chama isso? Na imprensa oficial, não aparece na imprensa oficial, mas quem mora nas favelas
grava, manda vídeos, então a gente, e também uma certa mídia alternativa consegue mostrar esse tipo de absurdo. Mas, ao mesmo tempo, vocês sabem também que os poderes no Brasil, o judiciário, o Estado, enfim, toda a governamentalidade está orientada hoje, está orientada para fazer isso e para não haver nenhum tipo de questionamento. Uma deputada do Rio de Janeiro, chamada Renata de Souza, vocês estão acompanhando o caso dela? Renata de Souza fez o seu trabalho como deputada. Ela é, inclusive, uma pessoa que foi muito próxima de Marielle Franco. Renata de Souza, ela denunciou esse governador na ONU, e o governador, junto com o seu partido, que é o partido do Bolsonaro, resolveu criar um movimento contra ela para exigir a sua cassação. Então, hoje em dia, uma pessoa para a gente defender no Brasil é a Renata de Souza, que está sendo ameaçada de cassação por ter denunciado o governador que estava no momento de festa fascista, usando a máquina pública para fazer espetáculo. E só por isso a gente já sabe também qual é o clima, né? É um exemplo assim, que mostra qual é o clima do que está acontecendo no Brasil hoje. Enfim, e pensemos então esse fascismo em potencial como uma espécie de fanfarra assassina generalizada. Vocês sabem que há crianças que são mortas nas favelas diariamente. Crianças negras, sobretudo meninos. Eu estou dizendo crianças porque há muitas dessas pessoas jovens que têm menos de 15 anos, menos de 16 anos, crianças de 12 anos, de 11 anos, de 9 anos, que são mortas a queima-roupa nas favelas brasileiras. Vocês sabem disso. E meninos até 18 anos sendo mortos a toda hora. Eu conto o caso das crianças porque é para que as pessoas percebam mesmo que o extermínio vai até as últimas consequências. Então, a mira das balas não é mais apenas o jovem negro, que no Brasil é tratado como se fosse sempre um bandido que merece ser assassinado, mas também os meninos que estão indo para as escolas. Há vários exemplos escandalosos, mas que, nesse momento do Brasil, esse tipo de notícia também se tornou tão comum que já é naturalizada. E já não vira mais notícia. Ninguém mais fala. Enfim. Bom, acho que é suficiente, né? Não sei se faltou alguma coisa. E eu queria, acho que já falei o suficiente, vou fechar minha fala nesse momento. Eu acho que vocês vão colocar várias perguntas, vamos poder elaborar outras questões. Mas eu fico muito feliz isso no plano retórico, né? De estar aqui com vocês para que a gente possa conversar sobre isso. E fico muito feliz de ver o ativismo internacional, porque ele é absolutamente fundamental nesse momento. O Brasil é um país endógeno, caipira no bom e no mau sentido. É um país fechado. É um país... eu venho do Sul e eu sei o tanto que o meu Sul é fechado, acho que mais fechado ainda do que outros lugares. A nossa língua, infelizmente, nos afasta da América Latina. Então, tem muita gente que tem mais contato com os Estados Unidos e com a Europa do que com os países da América Latina. Ao mesmo tempo, eu acho que o Brasil ficou muito fechado e abandonado, e isso tem a ver também com o seu destino, o destino de colônia que ele está retomando hoje, e que durante esse período da abertura política, ali do meados dos anos 80 até a era Lula, a promessa era de que a gente tivesse saído justamente dessa condição de colônia e que o Brasil era um país que florescia. A gente tinha orgulho de ser brasileiro. Hoje a gente tem vergonha. E essa vergonha é efeito também daquilo que vem sendo, evidentemente, disso que vem sendo feito com o nosso país, a nossa revelia. Ou seja, não há um projeto para o nosso país, a não ser como fez aquele palhaço daquele Guedes. Não sei se vocês viram. Sabem quem é? O ministro da Economia, que é uma figura também a ser questionada. Ele estava esses dias
não sei em que lugar do planeta, fazendo um discurso de venda do Brasil. Ele era um vendedor. Imaginem aqui, gente, esses políticos daqui chegando e dizendo: vamos vender o Banco Suíço. Pensa qualquer empresa estatal ou qualquer empresa que dá orgulho na Suíça, ele estava vendendo o Brasil todo. E ele dizia: vamos vender muito. E ele falava isso com uma cara de maníaco, que é a expressão, o esgar. Estou falando do esgar porque também é uma categoria de análise do fascismo lá do Adorno e do Horkheimer. Qual é o esgar do sujeito? E o esgar do sujeito era o esgar do perverso, do vendedor que está passando a perna em alguém. Não sei se vocês já encontraram um vendedor que está tentando vender alguma coisa no sentido de lograr vocês. Né? Você vê que o sujeito assim está vendendo, como a gente diz lá no Brasil, gato por lebre. E esse sujeito agia dessa maneira, estava vendendo o Brasil. Vamos vender tudo. Ele estava vendendo o Banco do Brasil, por exemplo. Vocês já imaginaram vender o Banco Suíço? Então, é disso que a gente está falando. De gente que faz pilhagem disfarçada de política, que não tem um projeto para o país, gente que saqueou, que se apropriou e que está mancomunada com os grupos internacionais tentando fazer o que bem entende com o nosso país. Nesse sentido, eu acho importantíssimo, é fundamental que aqueles que estão fora do Brasil mostrem o Brasil, falem do Brasil, apontem para o Brasil, chamem a atenção das pessoas que defendem a democracia fora do Brasil, porque no Brasil não há mais nenhum tipo de democracia. E isso também representa, o modo como isso é colocado lá, também representa um perigo a mais. E por quê? Porque não existe mais a formalização, digamos assim, da ditadura. Agora tudo é mascarado de democracia. Bolsonaro foi eleito democraticamente, mesmo que de uma maneira imbecil, burra, estúpida, manipulada, coordenada através de fake news e de campanhas de desinformação, em cima de gente ignorante e humilde, gente comandada também pelas igrejas neopentecostais, tudo isso. Então, apesar disso, formalmente foi um voto democrático. E o que nós podemos fazer com isso? Chamar atenção para o absurdo que está acontecendo. Não sei como é para vocês, mas para mim tem sido sempre muito difícil explicar qualquer coisa sobre o que vem acontecendo no Brasil. Aliás, não consegue entender porque qual é o parâmetro, qual é o patamar de entendimento. Você calcula o outro por você mesmo, né? Só nos Estados Unidos eles estão entendendo a gente. Nos Estados Unidos eles estão entendendo porque eles também ficam assim, como é que o povo votou no Trump? Como é que uma pessoa negra, que depende do Estado, uma mulher que depende, enfim, de uma sociedade democrática para ter seus direitos civis assegurados, como é que um gay, que depende também de uma mentalidade anti-homofóbica que é garantida pela democracia, como é que essas pessoas conseguem votar em figuras como Trump, votar em figuras como Bolsonaro? Esse seria um mistério, não é um mistério, a gente entende, mas eu vou parar de falar por aqui, senão vai ficar muito tempo. Então, muito obrigada. E depois, se vocês, nas perguntas, a gente resolve o resto. Muito obrigada. Eu venho de uma classe social no Brasil em que nunca existiu uma pessoa que não tenha cursado a universidade. E não posso dizer que são pessoas que não tenham... Você falou sobre fez uma ligação entre vamos dizer, a falta de inteligência e o fascismo. Essa classe social vive no Brasil como se nada existisse ao redor dela, como se... Quando eu tento, por exemplo, falar sobre o que está acontecendo no Brasil, essas pessoas... isso não tem nada a ver com a gente. Até que ponto não são pessoas ruins, absolutamente, são pessoas que estão vendo o que está acontecendo, mas que não se envolvem diretamente com o que está acontecendo. É como se vivesse numa bolha. E o que o que está acontecendo no Brasil não tem acesso a essas pessoas. É uma das perguntas que eu faço. Até que ponto o fascismo está entranhado
nessa sociedade, né? E a segunda pergunta, muito rápido, que também é diretamente, como uma pessoa que é extremamente inteligente, até que ponto como se diz, como você falou, a afetividade pode transformar essa pessoa em um fascista, que ele seja um bolsonarista. Deu para entender? Tá, muito obrigada. Você sabe que, obrigada pela sua pergunta, quando eu escrevi Como Conversar com Fascista, esse título é um título estranho, né? Mas eu criei esse título no dia seguinte a uma noite de Natal em família. Eu escrevia num blog e escrevi um artigo, chamava Como Conversar com Fascista, porque a ideia veio de dentro da minha própria família, com a atitude de certas pessoas que, no seu discurso de ódio gratuito, demonstravam alguma coisa muito mais profunda acerca de si mesmas, coisas que talvez a gente não conhecesse em outros momentos, né? E aí, o caso, no caso, eu estava falando de uma pessoa também extremamente inteligente do ponto de vista da memória, do ponto de vista, inclusive, da formação, uma pessoa que estudou muito, mas uma pessoa que não elaborou emocionalmente várias questões. Então, eu acho aqui que a gente deve pensar, como eu falei antes, inteligência e burrice como categorias cognitivas e morais. Categorias também psicológicas nesse sentido, emocionais, que fazem a gente entender como funcionam os afetos. E tem um termo que eu acho que nós devemos também, eu falei rapidamente dele, mas que nós podemos tentar investir mais para compreender, que é um termo complexo, que é o termo ressentimento. Complexo por quê? Porque o ressentimento é que nem a categoria do Freud do inconsciente. A gente não deve nunca pensar o inconsciente apenas como uma questão pessoal. Existe um inconsciente que é também partilhado. Quero dizer com isso, existem afetividades que são partilhadas coletivamente. Existem questões de neuroses e psicoses que são partilhadas, que são vividas coletivamente. Então, nesse caso, eu acho que a gente está falando disso. Voltou alguma coisa que a história já nos deu notícia de alguma coisa que agora retornou. Quando o Nietzsche fala do ressentimento, ele fala de um sentimento que não foi elaborado e que é vivido de novo. E por que as classes sociais, por que isso atingiria classes sociais? Vamos pensar. Nietzsche, no século XIX, já tinha falado do ressentimento alemão. Se vocês assistirem um filme eu acho que ele é austríaco, aquele Michael Haneke. Conhecem esse cineasta? Tem um filme dele ótimo para entender a pré-história da formação da geração que levou ao fascismo na Alemanha. É um filme sobre uma aldeia, umas famílias em convivência antes da Primeira Guerra Mundial, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. E o filme chama A Fita Branca. O que é o ressentimento? O ressentimento não é a histeria, o ressentimento não é a neurose particular, não é a paranoia. O ressentimento é muito mais comum e ele tem a ver com processos de humilhação. Então, nós nos tornamos ressentidos porque nós fomos espancados, ou porque nós fomos xingados, ou porque nós fomos maltratados, ou porque nós fomos desrespeitados na nossa vida, porque a gente, às vezes, é uma criança em casa. Esse filme mostra como as crianças eram tratadas. Mas pode ser também a maneira como uma classe social é tratada por uma outra classe social. E se tem uma coisa que no Brasil é forte, é esse ressentimento de classe. A vontade que os brasileiros pobres têm de não parecer tão pobres e a vontade que a classe média tem de parecer rica faz com que, por exemplo, em termos coletivos,
vivam se exportando estátuas da liberdade para colocar em certos lugares do país. A vontade de parecer americano, de parecer europeu, de parecer burguês. O Brasil é o país que mais gasta tinta de cabelo para a mulher. O maior... Gente, isso é um dado muito interessante. Quem mais pinta o cabelo no mundo, em termos estatísticos, são as mulheres brasileiras. Alisam os cabelos e pintam de loiro. Então, eu estou falando desses aspectos estéticos porque eles são muito importantes. O valor mais importante da sociedade do espetáculo, que é aquela na qual a gente vive, é a aparência, é o parecer. No Brasil, se criou... Tem vários teóricos no mundo falando desse aspecto também, que é a cultura do endividado. Então, é um novo tipo psicológico, sociológico, que surge no mundo a partir do capitalismo. Quer dizer, você é conduzido a ser um consumidor, você consome, consome, consome. Mas por que você consome? Por que, por exemplo, que você compra um carro que você não tem dinheiro para pagar? No Brasil, muitas pessoas usam os carros para dar um sinal. É toda uma semiótica. Sinal de status social, de riqueza, mesmo que não se tenha. Então, exemplo bobo, né? Essas redes sociais funcionam muito no mundo todo, mas funcionam mais no Brasil. Muito mais, proporcionalmente. E por quê? Porque são redes também que administram a aparência. Se eu tenho uma vida, desculpem a altíssima terminologia acadêmica, usada aqui na Universidade da Suíça, que eu vou usar agora, mas se você tem uma vida de merda, você vai para o Facebook ou para o Instagram e você não tem mais uma vida de merda. Entendeu? Então, eu acho que o ressentimento é uma característica psicossocial fundamental que precisa ser melhor analisada, mais estudada, porque ela implica uma negação da pertença à verdadeira classe social e a tentativa de pertencer por imitação a uma outra classe social. E nisso, aqui, não sei se vocês pensaram nisso, mas incumpridando um pouco a resposta à sua colocação, aí vem um aspecto também que eu acho fundamental nesses processos que envolvem estética e política, que é o mimetismo, a imitação. Muitas pessoas dessas que caíram na onda bolsonarista no Brasil fizeram isso para imitar o pensamento das altas classes, dos ricos do Brasil. Então, um pobre, não basta ele botar a camisa passadinha e sair na rua, ou lustrar o sapato, ou cortar bem o cabelo como uma figura, sei lá, imitar. Ou a mulher pintar o cabelo de loiro, ou o que quer que seja. Esse sujeito também tem que imitar o pensamento, imitar o discurso. Aí tem o aspecto redes sociais, que eu vou deixar para um outro capítulo. Mas esse indivíduo que imita a classe social que o humilha, esse indivíduo que é reconhecido pela classe social, a classe social que humilha, olha para aquele e ri da roupa dele. Ri da tentativa dele de parecer o que ele não é. Ri do carro daquele pobre, naquele carro que ele nem pode ter. E essas pessoas também fazem um movimento que eu acho muito sério, que a gente precisa analisar, que é o seguinte: você não apenas faz o discurso para parecer que você é rico, da classe mais favorecida, isso é histórico, na história das classes sociais e nas análises psicológicas feitas por Freud, por Wilhelm Reich, sempre houve isso, a classe média baixa que quer parecer classe média alta. Então, esse mecanismo de adesão é bem sério. Mas, além de tudo, e esse é um aspecto, acho, mais refinado e mais complexo, o indivíduo imita o discurso do Bolsonaro, sendo que ele mesmo é uma vítima em potencial do Bolsonaro. E por quê? Porque, assim, não apenas ele finge para os outros que ele está junto,
Mas ele evita, num golpe de inteligência inconsciente, ele evita de ser morto pelo seu algoz. Essa é a estratégia. A estratégia, se vocês forem ler esses teóricos da camuflagem, que tem uns caras interessantíssimos na antropologia, na sociologia, o Calois, por exemplo. Por que que a mariposa fica branca na parede? Por que que a borboleta coloca aqueles olhos, então, a mancha da asa parece um olho na noite escura, porque ela fica igual ao olho do bicho que pode comê-la, né? Ela evita ser comida pelo bicho, que é o seu grande inimigo, ao se igualar a ele. Então, também é essa estratégia. E nós somos, gente, primatas. Nós somos animais que imitam, como qualquer primata. Eu acho bom lembrar disso, sabe? E é isso que as nossas classes inferiorizadas fazem. Se você testar a sua família, ou testar outras famílias, você vai ver. Há pessoas da mesma classe social, pelos mais diversos motivos, né? As pessoas vão para caminhos diferentes. Mas é um fato que o ressentimento é comum. E o ressentimento não é uma característica apenas dessa direita mal resolvida. É uma característica também da esquerda, gente. É uma característica do feminismo. Eu posso falar isso porque eu sei. Nós, feministas, somos movidas a ressentimento. E por quê? O movimento negro é movido a ressentimento. E por quê? Séculos e séculos e séculos de opressão, séculos e séculos de violência, e você ainda vai ficar uma pessoa cheia de amor no coração? Não fica mesmo. Então, essas classes sociais, só que teríamos que mover essa energia de maneira alquímica para outro encaminhamento, para outro destino. Mas o populismo de direita sabe mover essa energia para a destruição necessária, aliás, para a implantação radical do ultraneoliberalismo nesse momento. No Brasil, se não tivesse esse discurso fascista, se não tivesse um Bolsonaro, a reforma da Previdência não colava. Mesmo com Bolsonaro está difícil, mas podem saber, se a reforma da Previdência fosse aprovada, Bolsonaro não estaria nessa fria que ele está agora. Porque é isso que o mercado espera dele. E ele não está conseguindo, porque ele não é tão bem articulado, nem suficientemente inteligente no papel que lhe cabe, né, para dar esse golpe novo no Brasil, o golpe na Previdência. Márcia, eu quero te dizer que você não é só uma professora de filosofia. Você é um motor de transformação. Você é um motor, um ponto de esperança para todos nós. E que você pontuou algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas é que a gente riu em determinados pontos da sua fala. A gente estava se sentindo um pouco sozinho, porque aqui na Suíça 70% a 80% da população dos brasileiros votaram no Bolsonaro. Então, a nossa risada foi mais de que, nós não estamos sozinhos, né? Alguém pensa como nós. Não foi de perversidade ou foi bem consciente, né? Você também fez umas colocações super interessantes que no Brasil o ódio está sendo implantado e que nós somos um povo sofrido e temos uma tendência a manipular, tanto pelo amor ou pelo ódio, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre essa coisa dessa implantação desse ódio e desse sofrimento, porque parece que a gente também está um pouco vítima. Qual que é a sua opinião, sua visão sobre isso? Obrigada pela força, companheiro. E, olha só, eu realmente acho que nós podemos usar aquele velho termo lavagem cerebral para entender o Brasil. É um termo que caiu em desuso, que ficou meio bobo, mas é o caso da gente pensar na força retórica também desse termo. E a gente tem um país em que a educação é muito precária há muito tempo, e a gente sabe os esforços, sempre também
difíceis e complexos, mas que foram milagrosos na época de Lula e Dilma, criando universidades, tentando segurar e tentando criar. Eu acho que eu sempre fui muito crítica do governo de Lula e Dilma, porque, para mim, tinha que ser um governo muito mais de esquerda. Tanto que eu era filiada no PSOL. E eu só saí do PSOL depois que o PSOL também começou a fazer uma política muito antipetista, ou muito mais antipetista. PSOL é Partido Socialismo e Liberdade, que é um partido pequeno, mas um partido que tinha uma característica que era tentar ser uma esquerda um pouco mais radical no Brasil, porque o PT é um partido de centro-esquerda. E eu fui filiada nesse partido e depois saí desse partido por não concordar com perspectivas que eu achava muito nocivas para o Brasil, como a defesa, por exemplo, de certos juízes e de uma operação que no Brasil chama Lava Jato, que é uma operação que teve como função fazer um grande espetáculo e prender o presidente Lula. Para mim, basicamente, foi isso. Bom, e eu saí, então, muito tempo depois, acabei me filiando no Partido dos Trabalhadores, como tentativa também de antecipar eticamente aquilo que eu acreditava que tinha que acontecer no Brasil, que era a unidade das esquerdas. E como o PT foi o partido que governou, que fez, comparado com qualquer outro governo no Brasil, os melhores governos, que governou, inclusive, em certos aspectos, muito bem, eu me filiei também por solidariedade a esse partido. E acabei sendo candidata também, vocês sabem, não sei, alguns de vocês devem saber que eu fui candidata no Rio de Janeiro, contra esse governador do espetáculo genocida atual. Mas as pessoas preferiram ele. 70 e tantos % da população também votou nessa figura. E aí você vai fazer o quê? Bom, depois a gente pode falar desse aspecto também. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente está, ao falar de Brasil, a gente está falando de um movimento que envolve uma aliança, dois fios, um fio político e um fio midiático, que andam juntos na história do Brasil. A televisão no Brasil, a televisão surge em 1950. No Brasil, ela chega em 1960. A televisão, a partir da chegada da televisão, o Brasil é outro. Assim como o nosso fascismo é outro. Porque o nosso fascismo tem televisão, o fascismo dos anos 20 e 30 tinha uma propaganda e um certo cinema muito pequenos comparados com o que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem televisão, a gente tem um pouquinho de cinema, mas o cinema já virou arte. A gente tem televisão demais, tivemos televisão demais. O Brasil teve pouca educação, pouca cultura, embora haja muita cultura popular, os brasileiros fizeram muito milagre, mas, assim, investimento do Estado na cultura, nada. Então, a cultura, as artes sobreviveram, a educação sobreviveu. No entanto, a televisão cresceu, 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 cresceu. Ocupou todos os espaços, todas as casas, se implantou no hábito, nos corpos, no cotidiano. Eu tenho um livro sobre isso, aliás, que chama Olho de Vidro, que foi publicado em 2011, e no qual eu falava sobre o estado de exceção da imagem. Quer dizer, como você esvazia uma pessoa, fazendo com que ela tenha uma experiência com as telas, com o televisivo. Quando chega às redes sociais, quando elas chegam no Brasil, então há um terreno aberto realmente para se implantar o que quer que seja em termos de relação com as máquinas e com esses aparatos. E eu acho que aquilo que a gente pode chamar de fascismo no sentido filosófico bem profundo tem a ver com dois movimentos. Assim, inclusive, o que um filósofo fascista, nazista, pelo menos, por um tempo, chamou de técnica. A técnica é o princípio do fascismo. Você transforma as pessoas em robôs. E isso, no Brasil, tem sido literal. Havia pessoas que faziam vídeos durante a campanha de Bolsonaro se autoelogiando por serem os robôs de Bolsonaro. Então, escrevi sobre isso nesse livro, porque é um exemplo muito curioso. Qualquer um de nós, que temos uma perspectiva democrática,
todos nós que pensamos, todos nós que estamos vivos como seres humanos, nós não queremos nunca ser comparados a coisas nem a robôs. Porque o robô é o anti-humano. Mas as pessoas chegaram nesse ponto de delírio de se autoelogiarem por serem os robôs de Bolsonaro. E aquilo não era uma ironia, porque a ironia, inclusive, é uma figura de linguagem que desaparece no momento em que o ridículo, que exige a burrice, que exige uma perspectiva esvaziada de pensamento, cresce. Eu escrevi sobre isso também nesse outro livro que eu citei. Bom, mas então, quando eu falo de amor e ódio, eu não estou falando de amor como um afeto bruto, nem de ódio como um afeto bruto. Eu estou falando, primeiro, que eu não trabalho com essa ideia de afetos brutos. Então, não acho que as pessoas nascem nem para o amor, nem para o ódio. As pessoas nascem dentro de processos de linguagem. E esses processos de linguagem, a meu ver, eles podem estar mais ou menos sedimentados nas histórias pessoais. E aí, acho interessante também a gente usar categorias tais como ontogênese e filogênese. São termos, talvez, muito psicanalíticos, mas eles são interessantes. Pensar aquilo que acontece comigo, minha ontogênese, como eu me tornei isso, e como também nós, como coletivo, nos tornamos isso. Hoje, nós estamos nos perguntando filogeneticamente como o Brasil virou isso. Quer dizer, a gente está fazendo a pergunta sobre o coletivo, sobre a sociedade. Quer dizer, qual é a psicanálise também que vai dar conta disso? Qual é a filosofia? Qual é a sociologia? Qual é a ciência política que vai dar conta disso, né? Então, nesse sentido, amor e ódio são jogos de linguagem. Um casal que se ama passa o dia inteiro dizendo te amo, sei lá, ou diz de vez em quando te amo, mas há esse jogo de linguagem, diz-se para o outro, eu te amo. Pelo menos no Brasil se diz. E isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer. Porque a prática precisa ser acompanhada dessa discursividade. E isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas usam também, depois que elas percebem que a linguagem faz jogo, elas fazem tipo. Então, eu não acho nada estranho que agora, que está passando a moda do fascismo, porque o fascismo não está fashion, que as pessoas neguem que usaram calça pantalona. Vocês podem achar bobo, que bom que vocês riem, mas, gente, é isso. Imagina, quem é que vai dizer... na minha época de estudante, quando era menina, adolescente, tinha uma banda que fazia muito sucesso no Brasil, um conjunto de música, que chamava Menudos. Não sei se vocês lembram. Ó, de fato, eu sempre fui muito chata, então eu não gostava. Mas todas as minhas amigas e irmãs que gostavam dos Menudos, e os meninos que também gostavam dos Menudos, hoje negam. Então, tem esse caráter. Quando eu falo de jogo de linguagem, o jogo de linguagem, ele produz moda. O jogo de linguagem produz moda. Então, imaginem as pessoas sendo conduzidas ao fascismo como uma moda. E aí, nas redes sociais, o sucesso do sujeito que fala uma grande grosseria, uma asneira, uma estupidez fascista, preconceituosa, e leva um like. Imagina aquele sujeito que nunca teve nenhum tipo de rede social, de capital social, para usar uma categoria do Bourdieu. Nunca teve capital social, nunca teve amigos, nunca teve fama, nunca teve respeito, nunca teve reconhecimento. E esse indivíduo recebe, no like, ele recebe o jogo de linguagem do amor. Então, ele percebe que fazendo uma coisa lá, que muitas vezes ele nem sabe exatamente o que ele está fazendo, mas pega bem, e ele recebe, veja, ele faz uma coisa do mal, mas ele recebe um pagamento do bem. Então, por isso que é jogo de linguagem, gente. É jogo de linguagem e por isso que nós precisávamos aprofundar a reflexão, que aí vem o trabalho da professora de filosofia. É preciso destruir, para que o fascismo cresça, destruir as professoras de filosofia.
e os professores também, sobretudo aqueles que são mais politizados, mas aqueles que se manifestam com mais veemência. E acho que isso faz parte do jogo que precisa continuar sendo jogado. Se a gente interromper esse jogo de linguagem, eu estou fazendo uma pesquisa agora, nesse momento, sobre isso. Hoje mesmo, gastei algum tempo falando com a pessoa que eu estou pesquisando agora. E ele já está quase conseguindo me contar qual é a possessão que ele sofre mental e que faz ele ser um sujeito tão agressivo, violento e sem absolutamente nenhum tipo de conteúdo. Nesse caso, eu acho que eu estou falando com uma pessoa até doente. Mas eu estou pesquisando vários desses tipos, e são pessoas que na internet se manifestam de um jeito muito agressivo. E eu vou conversando com elas para ver que tipo de jogo de linguagem e se elas aceitam um outro jogo de linguagem. E tenho tido várias experiências bem impressionantes. Claro que nem todos, muitos continuam completamente neurastênicos, né? Perturbados, mas tem várias, a maior parte das pessoas que eu pesquisei até agora cancela o jogo de linguagem odiento a partir de não dar, digamos assim, de você não dar continuidade. E eu acho que isso está nas redes, assim, isso que eu estou fazendo numa esfera de pesquisa de discurso ali no meu lugar, eu imagino que possa ser feito também num nível coletivo, mas aí a gente tem que construir uma metodologia, né? Sei lá, vai que dá certo. Boa noite, Márcia. Obrigado pela presença e da possibilidade do diálogo. Na sua opinião, como filósofa e como cidadã, qual é o papel da arte nessa crise que o mundo vive atualmente, que não é só do Brasil? Eu acho que o papel da arte é o melhor papel, só que é o papel também mais difícil. E no Brasil é um papel bastante inviável, porque você lembra de Hélio Oiticica? Lembram que ele dizia, seja marginal, seja herói. Esse é um cartaz que é uma obra de arte, é um texto que está num cartaz que é uma obra de arte do Hélio Oiticica. E o Oiticica, enfim, sinalizou nesse trabalho a própria atividade do artista. Quer dizer, acho que os nossos artistas, que já fazem muito pelo país, pensando aqui nos artistas, nas artes visuais, no cinema, na literatura, eu acho que esse povo todo desse campo, na dança, no teatro, vem com muita força nesse momento e vai provavelmente, já tem muita coisa interessante acontecendo. Ao mesmo tempo, existe um bombardeio do governo federal contra a cultura no Brasil. Então, o desmantelamento do cinema no Brasil, o desmantelamento das instituições todas que fomentam a cultura, e, nesse caso, também as artes como um todo. O próprio circuito de literatura, que eu conheci bastante bem, bastante destruído, muito destruído. Então, acho que agora é a hora da gente voltar a lembrar dos ativistas do passado, Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto e todo mundo que fez arte. A gente vai ter que fazer arte nas costas mesmo. E talvez isso produza também coisas muito elucidativas, criativas e que levem as pessoas a uma outra percepção do mundo. Ao mesmo tempo, vocês devem lembrar, o ano passado, quantos artistas foram atacados, não só artistas. Vocês lembram do Queer Museum? Pois é, então vamos lembrar dele, o Wagner Schwartz, vários artistas que foram perseguidos, não perseguidos pelo Estado naquele momento, mas perseguidos por essa onda de difamação e de desinformação, que é também onde no dia que eu fui para um evento em que havia uma ameaça de invasão por parte de um movimento chamado Movimento Brasil Livre, havia uma ameaça de invasão, um rumor de matança. As pessoas falavam na cidade que talvez houvesse, que era muito perigoso. Mesmo assim, fizemos um evento no Paraná. E lá, nesse mesmo dia, eu falei com o Wagner Schwartz, que foi muito atacado, que fez uma performance no Museu de Arte de São Paulo. Não, foi no Museu de Arte Contemporânea, enfim, em São Paulo. E ele é um artista que vive na França, um brasileiro.
ele ficou famoso pela sua performance que ele já tinha feito no Brasil todo, mas houve um ataque por parte desses grupos contra vários artistas que faziam performances nus. A nudez foi tratada no Brasil, a nudez nas artes, foi tratada no Brasil como sendo uma coisa hedionda. Ao mesmo tempo, as fotos do Alexandre Frota pelado, beijando homem, que estão na internet para qualquer criança ver, nunca foram demonizadas pelo movimento MBL, do qual ele mesmo faz parte. Então, isso é uma coisa curiosa. Por que a nudez na arte foi demonizada? Como os discursos, aliás, relacionados à sexualidade, a nudez não é uma questão sexual, mas como isso entrou no cálculo, né, da maldade, que politizou a sexualidade no sentido negativo no Brasil, o kit gay. Vocês sabem da história do kit gay? É uma longa história. A mamadeira de pênis, a pedofilia, discursos que fazem parte do delírio do poder, que fazem parte da tentativa de enlouquecer as pessoas. E isso, ideologia de gênero, assim, coisas absurdas, que são completamente loucas, no sentido genérico desse termo. E eu estou dando esses exemplos, já indo para uma outra história, mas no dia que o Wagner Schwartz, teve um dia que eu falei com ele que ele tinha sido... Todo mundo foi revistado para entrar numa peça que ele estava apresentando. No mesmo dia, eu lançando um livro, um romance, porque eu também escrevo romances, lançando um romance nesse lugar, lá no Paraná, todas as pessoas tiveram que ser revistadas. Por quê? Porque havia ameaça de tiros, de matança. Aí eu dei autógrafo, gente, com uma pessoa com um rifle do meu lado. O segurança. Eu andei o ano passado inteiro com seguranças. Os meus lançamentos de livro foram invadidos por representantes desse movimento, que é um movimento fascistoide que tem no Brasil, desde o começo do ano. Começou com uma invasão numa entrevista de rádio que eu fui dar sobre um livrinho feminista que eu tinha feito. E aí começou e eles nunca mais me deixaram em paz. E aí, pessoas armadas, espancamento de pessoas, em lançamentos de livros. Esse último que eu estou dizendo, que tinha um homem do meu lado, para mim foi... eu já sabia, eu não posso mais, porque em vez de matarem só eu, podem matar outras pessoas, então pode ser muito pior. Vocês entendem qual é a questão? Por isso que eu não podia ficar no Brasil? É assustador, né? E aí a gente vai ser artista, assim, eu vou escrever meus romances, as pessoas vão fazer suas peças de teatro, vão fazer suas obras de artes visuais, seus filmes, mas na contramão de qualquer desejo de que você não é só... Porque os fascistas não querem só que você fique quieto e suma da vizinhança. Eles querem que você não exista. Esse é o projeto. Desde dos campos de concentração. Como o Brasil vai evoluir daqui para frente, aí já não sei, né? Espero que os artistas sejam como são, né? Fortes e resistam. E, nesse momento, é hora de construir, de sustentar essa resistência do espírito. E a arte é fundamental na resistência do espírito, sem a qual nós não combateremos o fascismo. O fascismo é a total falta de espírito, além de tudo. Eu não sei se indiretamente você acabou de responder a minha pergunta, mas como você pôde prever, na época, o início desse movimento fascista no Brasil e quase ninguém acreditava que seria possível, contrariando o complexo de Cassandra que você citou, você acha que seria possível se atrever a fazer alguma previsão do desenvolvimento, do desenrolar, dos possíveis cenários políticos no Brasil? Que pergunta, hein? Obrigada. Janaína, olha só. Quem estuda a história das ideias, a história do psiquismo, que é uma coisa que faz parte da minha vida de professora, justamente os teóricos, os pensadores que eu sempre estudei na minha vida, me fizeram pensar que os afetos voltam. Então, o que volta são justamente os afetos, são as imagens, e voltam justamente porque foram recalcados. E eu não estou falando aqui só de Freud, nem só de Nietzsche, estou falando de vários outros muito interessantes que ajudam a gente a pensar nisso. Então, eu estou apresentando a vocês uma perspectiva teórica que
não, a meu ver, ela não faz sentido assim por acaso, né? E então eu convivi muito sempre com esses textos e com esses trabalhos que analisavam como justamente a personalidade autoritária funcionou sobretudo do século XIX até o século XX, até meados do século XX. Então, vendo esses germens, né, esses chips, esses pequenos detalhes, e a profusão desses detalhes, e de um momento histórico, na passagem de 2013, com as jornadas de junho, que pareciam assim, só as multidões tão felizes se manifestando politicamente no Brasil, de repente você começa a ver que aqueles focos, aqueles pontos vermelhos de agressividade, de violência, colocar fogo num índio ou numa pessoa que mora na rua, que esse tipo de gesto se tornava cada vez mais frequente. Eu fiquei acompanhando no noticiário mesmo os linchamentos gratuitos e comecei a perceber também que as redes sociais intensificavam uma atitude mental, psicológica e espiritual nas pessoas que era carente de espírito. A figura do oligofrênico que eu falei, que é a do Bolsonaro, está cheio na internet. O sujeito não fala coisa com coisa e não fala nada que tenha sentido, fala a partir de um clichê agressivo. Então, e tendo estudado essas coisas, eu percebi que, de fato, se repetia, por exemplo, a personalidade autoritária. Então, quando eu falei, eu acho que eu estava antecipando alguma coisa assim, no sentido de estar vendo e de ter dado um nome bastante explícito para aquilo que era o óbvio, a meu ver. Só que é óbvio também que eu acreditava, ou que eu queria acreditar, que nós superaríamos isso. Agora, sem querer alarmar vocês, eu espero estar errada, como eu esperava estar errada antes, quando eu dizia Bolsonaro vai vencer porque o Trump já venceu. Ninguém, sua boba. Não faz sentido isso. Bolsonaro nem existe. Mas o que ele representava existia, e a máquina que estava por trás também. E agora, para resumir, eu quero estar errada, mas eu acho que o Brasil vai até o fim. Eu acho que vai até o fim. Mesmo que Bolsonaro saia, o fato de Bolsonaro sair agora não representa nenhum tipo de vitória, de nenhum tipo de perspectiva, de mentalidade, de sensibilidade, de afetividade melhor, ou que, de fato, tenha conseguido vencer o fascismo. Se Bolsonaro sair, todo mundo sabe, é porque ele não foi competente na sua função de aprovar absurdos tais como o fim da Previdência no Brasil. Essa reforma que traz muitos danos à vida dos trabalhadores e da população em geral. E ele não tem sido competente para isso, e a tática que ele tem parece ser única. Isso de ficar todo dia no Twitter, como faz Trump, distraindo as pessoas, ocupando o tempo mental das pessoas, perturbando emocionalmente as pessoas, isso é tudo que ele consegue fazer. Mais que isso, ele não consegue. Então, a impressão que eu tenho é que ele foi colocado nesse lugar enquanto outros tentam fazer as articulações que ele não tem competência para fazer. Mas o tempo dele também esgota. E aí, quando ele exagera muito nas doses, exagera muito nas doses, mas também as elites dominantes, donas do poder econômico, querem realmente tirá-lo, então usa-se uma cartada muito forte, como é a cartada da educação, porque a educação atinge também, é uma pauta unificada, digamos, que atinge também a classe média, que usa as universidades públicas, sobretudo quem vai para as universidades públicas brasileiras são os filhos dos ricos. Então, aí a Rede Globo entra na cena também, movimentando essas pessoas. A minha impressão é que, se Bolsonaro sair agora, além de tudo, as pessoas vão se sentir compensadas e vão, inclusive, simpatizar com Mourão, que é o vice, que é um militar
tão perverso quanto Bolsonaro no seu discurso, na sua apresentação. As pessoas acham que ele não é tão pior, e eu acho que quem não é tão pior numa cena dessas não significa que vai ser melhor. E ser melhor agora é muito difícil. Eu tenho a impressão de que vai ficar muito ruim, talvez com uma aparência não tão ruim. Mas a reforma da Previdência, que é catastrófica, essa vai acontecer. E aí a televisão vai começar a fazer o jogo de linguagem do amor. Podem saber. Se o Mourão entrar, o Brasil vai pegar todo esse ódio à esquerda, ódio ao PT, que já está sendo naturalizado. Ao mesmo tempo, vai botar uma linguagem de amor que vai aparecer na Rede Globo. Vocês vão ver a Rede Globo fazendo linguagem de amor. Vocês vão ver tudo de bom. O Brasil vai ficar uma coisa maravilhosa depois da reforma da Previdência, porque agora esse discurso é funcional para o povo ficar totalmente desesperado e aí aprovar essa coisa, e aí ninguém mais reclamar. E depois, acho que haverá muita perseguição, muita morte ainda de líderes políticos, como acontece na Colômbia, por exemplo, líderes políticos, como acontece no Brasil, tanta gente é morta. Haverá muita morte, eu acho mesmo que haverá muita morte de pessoas LGBTs, como já acontece, de mulheres, como já acontece, o genocídio negro vai continuar, mas talvez revestido como era antes. Então, a questão não é que nós chegamos nesse ponto agora. A questão é que esse ponto do espetáculo é necessário para comover e mover as massas numa determinada direção. Logo que esse tom não seja mais necessário, passa a ser um tom mais ameno, mas a prática por baixo continuará sendo a mesma. E, por isso, eu acho que essa coisa vai assim, evoluir no pior sentido. O Brasil não vai ficar melhor. Mas talvez daqui 4 anos ainda não é suficiente, porque eles não vão ter conseguido vender tudo em 4 anos. Então, a próxima eleição ainda vai ser muito pesada, mas vão continuar fazendo eleições, porque não precisa tirar a eleição da cena, porque já que se pode manipulá-la e pode-se fazer guerra híbrida, e a eleição entra nesse processo de guerra híbrida que envolve guerra psicológica, guerra de mídia, guerra de desinformação. Então, eu não tenho atualmente nenhum tipo de esperança, a não ser que acontecessem coisas muito catastróficas. Tipo, esses personagens principais se matassem entre si, né? Se Bolsonaro morresse, se Mourão morresse, se o Moro morresse, se essas figuras, pensando do ponto de vista do plot, né, do enredo, aí sim, aí se acontecessem coisas muito catastróficas, mas não bastava um. Se o Bolsonaro morrer agora, ele vai virar um herói. Vira herói, gente, vai virar herói para um bando de gente maluca. E qualquer um desses, mas digamos, se morresse uns 2 ou 3, assim, então ficava um negócio meio desordenado. Porque o Guedes, por exemplo, que é o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, esse sujeito, ele não tem o personalismo, ele não tem como é que se chama aqui agora? Eu esqueci. Populismo. Ele não é uma figura populista, ele nem era ninguém também que contasse nessa história, ele não é um político. Então, essa figura não tem como. Quem se prepara para ser presidente da República é a figura patética do Moro, que vocês sabem no Brasil, quem é brasileiro sabe o que é um cônjuge. E o Moro é um sujeito tão covarde que ele não consegue nem se expressar direito. Quando fala errado, né? Ele fala conge, por exemplo. E coisas do tipo. Então, mas essa é a figura que eu acho que tende a crescer e se tornar o grande candidato. É essa expectativa, inclusive, das instituições, das corporações, inclusive da Rede Globo, a meu ver. Márcia, então, qual a perspectiva, sua experiência com religião e filosofia, no sentido que as igrejas neopentecostais jogaram um papel muito importante, né? Também nessa configuração como temos hoje o Jair Bolsonaro na presidência. Meu interesse seria mais saber a opinião sua, Márcia, sobre como é que a esquerda está reagindo exatamente, ou
se existem perspectivas aqui claras de agir, porque que não vai se desenvolver rapidamente, está claro, mas a gente tem que ter uma reação. A gente não pode ficar esperando que a coisa vai acontecer por si própria. Se você lembrar que o que se fala hoje é que há cerca de 30% da população brasileira que já é neopentecostal. E isso num dado que vem dos anos 80 para cá. Então, em menos de 40 anos, a nossa população se transformou em aquilo que meus pais chamavam, quando a gente era criança, de crente. Crente. E há um preconceito horroroso dos católicos contra os crentes. E acho que tem coisas muito interessantes acontecendo aí, inclusive muitas pessoas revendo os seus preconceitos religiosos, porque aí começa a aparecer também a diferença entre luteranos e neopentecostais, e, enfim, as várias igrejas que existem no Brasil hoje, nem todas neopentecostais, mas é essa que cresce. Essa noite eu sonhei com o Edir Macedo. Na noite passada eu sonhei com o Papa. Eu não sei qual vai ser o sonho que eu vou ter hoje, estou até com medo. Mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque só no Rio de Janeiro, que é termômetro do Brasil, foi eleito Crivella. Todo mundo lembra quando Crivella disse nas igrejas, e os pastores diziam nas igrejas, que era para votar no Crivella. E eles fizeram a comunhão da religião com a política, e com o capital, e com o machismo. Então, conseguiram, de fato, uma fórmula bombástica, né, que causa efeitos imensos na vida, na cultura, no cotidiano. Capital, religião, machismo e política andam juntos. Então, eles votam em massa no candidato. Por que aquele Witzel venceu também? Ele também é ligado a uma igreja, a mulher dele é de uma igreja. Não teria esse sucesso de votos se também não existisse as igrejas. Não é só igreja, tem também, no Rio de Janeiro em específico, tem outras corporações ligadas a essas figuras que agora eu não vou falar, porque até daqui acho que não é bom. Bom, e aí, então vocês pensem, Crivella, prefeito, Witzel, governador, e Bolsonaro, que é cria do Rio de Janeiro, presidente da República. Todos de igreja. Eu acho que isso é um fenômeno para a gente entender e estudar. Nós vamos ter que levar isso em nível de pesquisa com profundidade, o que sobrar das universidades brasileiras, mas, sem dúvida, esse é o arranjo. E quem vai para esse tipo de igreja, você sabe isso até melhor que eu, pela sua vida, pela sua pesquisa, pelo que você trabalha, quem vai para esse tipo de igreja é justamente aquela pessoa que foi da classe média baixa, que foi abandonada pelo Estado e foi abandonada também pelo próprio capitalismo. Tem pesquisas de sociólogos e antropólogos brasileiros muito interessantes que nos dão conta hoje de que o cidadão que vai para essa igreja é o cidadão justamente que busca reconhecimento. Ele é o trabalhador da base, é quase o trabalhador sem capital algum, né? Então, ele tem o pior salário, muitas vezes ele não tem salário nenhum, ele muitas vezes é aquele trabalhador na escala da miserabilidade, né? O sujeito que, no Brasil, tem a figura, por exemplo, que cuida dos carros estacionados na rua para que não sejam roubados. E ele tem um nome, é o flanelinha. E aí você dá para ele o dinheiro que você quiser. 1, 2, 5 reais, conforme seu humor de dono de carro no Brasil. E esse sujeito não tem nome, ele não tem nem nome, ele nem existe. Mas na igreja ele tem nome. O pastor o abraça, o recebe, e ele tem nome e sobrenome e dignidade. Lá ele se veste, ele bosta a melhor roupa, ele vai na sua melhor performance. Nesse caso, tem muitos desses pensadores muito interessantes, inclusive, que defendem essa perspectiva. Eu já acho que é horrível. Eu acho que essas igrejas manipulam, inclusive,
a fé e a afetividade dessas pessoas e vendem para essas pessoas a mesma perspectiva burguesa que a gente está aqui justamente para criticar e para desconstruir. Não é porque você bota uma gravata ou um sapato amarrado que você vai ser uma pessoa melhor que as outras, mas isso é vendido também nessas igrejas. Uma falsa ideia, aliás, a ideia de uma falsa dignidade, é uma falsa dignidade que as pessoas vão ali comprar, é um falso reconhecimento. Eu estou pesquisando bastante isso e também acho uma coisa bastante assustadora. Sobre a sua pergunta, porque eu queria ficar falando 2 horas sobre esse assunto, mas sobre a sua pergunta quanto à esquerda, de fato, a gente vai ter que continuar na luta. Só que eu acho que nós precisamos sair da era da ingenuidade. Então, tem muitas coisas que nós já não podemos mais fazer de cara limpa, de peito aberto. Nós precisamos melhorar as estratégias, inclusive, de ativismo, de militância, porque aquilo que a gente conhecia como método já não funciona mais. Eu acho, por exemplo, que os partidos... Eu sempre fiquei... O último ano, só o que eu fazia no Brasil era lutar pela unidade das esquerdas. Mas a nossa esquerda é muito ruim. A nossa esquerda é muito precária. Porque a nossa esquerda funciona com os mesmos valores da direita. A nossa esquerda quer poder. E quer poder, eu acho que nós, como esquerda, podemos lutar por hegemonia, claro. Juntos, a gente luta por hegemonia. Mas eu não posso fazer jogo de poder contra o outro partido de esquerda. Eu não posso fazer jogo de poder contra o outro candidato. E isso, a esquerda brasileira está contaminada por esse tipo de coisa, por jogos de poder. Nesse meu livro, que eu vou deixar aqui para a biblioteca, eu falo dessa diferença entre política e jogo de poder. Então, eu quero fazer política, e política a gente faz de diversas maneiras, mas eu não quero fazer jogo de poder. E a nossa esquerda esquece de fazer política e faz jogo de poder. Nesse caso, luta pelo pequeno poder, pelo cargo, pelo carguinho, pelo aparecer. E aí fazem as pessoas mais, que às vezes estão na cena como sendo os nomes mais bonitos, são as pessoas mais moralmente mais patéticas e questionáveis e ridículas. E eu vi bastante isso, eu até conto alguns exemplos nesse livro, porque eu conto também experiências com a minha campanha. Bom, de qualquer maneira, saindo da era da ingenuidade, podemos melhorar as nossas estratégias e táticas, e acho que é importante que as pessoas comuns venham para a luta, e a luta se dá de diversas maneiras, mas ela deve sempre pressupor um paradigma de unidade, hoje, dos movimentos, dos partidos. Então, unidade das feministas com o movimento negro, com os anticapitalistas, com quem quiser juntar com a esquerda. Os veganos, os vegetarianos, os anticorporativistas, os das causas animais, os das causas do que quer que seja. Nós precisamos nos unir contra o fascismo, porque o fascismo é a metodologia, é o nome genérico para essa metodologia que implanta, que possibilita o caminho para a radicalização do neoliberalismo na sua fase mais louca, selvagem, absurda. Então, mas vamos seguir com isso. Eu, esses dias, andava fazendo uma grande crítica do conceito de esperança. Porque no Brasil me cansei do não vai ter golpe, e temos que ter esperança. Aí eu usei... Vocês lembram de Kafka? Kafta também. Vocês lembram que o ignorante do ministro da Educação chamou Kafka de Kafta, que é uma comida libanesa? Kafka, Franz Kafka, ilustre escritor, importantíssimo, né, para a nossa literatura do século XX, disse uma frase terrível. Ele falou assim: há esperança, mas não para nós. Então, o que significa trabalhar politicamente na base desse paradigma? Implica que a gente vai ter que fazer militância, ativismo com muita ética, porque nós não estaremos fazendo por nada que nos dê alegria, prazer ou promessa de felicidade imediata. A sobrevivência agora
do espírito, da luta, dos valores, daquilo que importa, daquilo que é bom para a humanidade, para a sociedade, enfim, respeito, dignidade, direitos fundamentais assegurados, tudo isso que está na mira do discurso fascista. Isso é muito sério. E, além de tudo, a gente tem que saber também expulsar Bolsonaro, por exemplo, de Nova York, né, como aconteceu esses dias. Tem que saber como as companheiras fizeram aqui, estavam me contando ontem. Eu fiquei muito emocionada de conhecer vocês pessoalmente, que eu não sabia que vocês tinham promovido aquele ato tão maravilhoso, mostrando das laranjas, dos presentes das laranjas, das bandeiras, enfim, expulsando, colocando que não há um acordo em relação a fascistas, seja no Brasil, seja aqui na Suíça. A presença dessas figuras deve ser sempre realmente sinalizada como na ordem do repúdio. A gente precisa repudiar isso. Isso é importante na escala simbólica. Essa notícia chega em outros lugares, isso vira notícia. Por que esse cidadão não é unanimidade? O menino que chamou o Moro, já vou acabar, o menino que chamou o Moro de fascista na Colômbia, em Nova York, fez um favor, sozinho. Depois ele teve que se explicar para a polícia. Mas foi um herói, gente. Eu não estou pedindo para vocês serem heróis, eu estou pedindo para que nós sejamos organizados, tá? Obrigada.